Meus amados, boa noite a todos. Peço que você abra sua Bíblia em Jonas. Jonas está lá no Velho Testamento. Jonas capítulo 1, no verso 1 até o 5. Nós vamos pensar hoje rapidamente acerca de um tema importante sobre intimidade com Deus. A intimidade com Deus é uma grande bênção, amém? Mas é um perigo. Talvez você não tenha escutado falar sobre isso, mas a intimidade com Deus, se ela não tiver muita responsabilidade, ela é perigosa. E o caso mais claro dessa intimidade com Deus, com certa irresponsabilidade, é o caso de Jonas. Jonas viveu no tempo do Velho Testamento. Jonas tinha uma certa intimidade com Deus, porque pelo texto que a gente vai ler, e você já conhece mais ou menos a história, né? Você pode observar que Deus falava com Jonas, Deus tinha intimidade, liberdade para falar com ele, Deus deu uma missão especial a ele. Então, ele não viveu o tempo, por exemplo, nosso, onde o Espírito Santo de Deus está totalmente derramado por toda a terra, e que Deus é capaz e tem essa comunicação livre com o ser humano, sem nenhum tipo de impedimento, porque o Espírito Santo de Deus faz essa comunicação fácil. Jonas tinha intimidade com Deus. E aí hoje eu quero ver rapidamente algumas coisinhas sobre o perigo da intimidade com Deus. É bom ter intimidade com Deus? É muito bom. Mas existem algumas coisas que nós não podemos fazer, porque a intimidade ela é abençoadora por um lado, mas perigosa por outro. Eu quero que você se lembre aí de uma pessoa da sua família que você tem intimidade. Já percebeu? Pessoas da família que a gente tem intimidade. Aquele genro, né? Às vezes os papais mais antigos aí, aquele genro que abre a porta da geladeira e toma sua Coca-Cola. Já viu isso? A benção, né? Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem intimidade. Isso mesmo. A sua nora também, se um dia você vai fazer isso também, sabe por quê? Porque ela vai ter intimidade. Então, a mesma intimidade que a gente tem com o nosso próximo, que é perigosa, às vezes pode colocar a nossa relação em risco, a nossa intimidade com Deus também pode colocar o nosso relacionamento com Deus em risco, se a gente não tomar alguns cuidados. Verso 1 até o verso 5, a palavra de Deus fala assim: Veio então a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso da embarcação. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia profundamente. A gente vai parar por aí, porque você com certeza já conhece essa história. Eu quero dizer, meus amados, que existem algumas coisas que a gente tem que ter atenção quando a gente deseja intimidade com Deus. E a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é na responsabilidade. Responsabilidade. Por que é necessário ter atenção com a responsabilidade quando a gente fala sobre intimidade com Deus? Porque intimidade com Deus sem responsabilidade é uma loucura. Porque você está lidando com um Deus que é responsável e tem poder. Então Jonas, quando recebe essa ordem do Senhor, que eu quero aqui repetir, que não era uma ordem normal, pode perceber que essa ordem é uma ordem muito específica, muito especial,
muito limitada, muito direcionada a uma cidade, a um povo, a alguém que precisava ouvir da palavra, uma missão muito delicada, e Jonas é escolhido dentre tantos fiéis, dentre tantas pessoas. Ele foi escolhido devido à sua intimidade com Deus anterior, coisas que a gente não tem noção, porque não está escrito na palavra, mas Jonas já era um homem adulto, não era um jovenzinho, não era um adolescente, ele era um homem adulto, formado. Ele de repente estava em casa, talvez na sua oração matinal, na sua oração da noite, e de repente Deus vai lá e fala para ele: eu quero que você saia da sua casa, saia do seu lugar, vai para Nínive. Talvez isso esteja acontecendo com você, e se não aconteceu ainda, pode acontecer. Eu quero dizer que você, por ser filho do Senhor, você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem que entender que a sua intimidade não pode ser uma intimidade irresponsável. Essa irresponsabilidade, se a gente deixar pelo nosso ambiente, se torna algo natural. E aí que mora o perigo. Não tenha uma intimidade com Deus irresponsável por alguns motivos. O primeiro deles é porque o Senhor tem ciúme de você. A palavra de Deus fala que aquele que professa o nome de Jesus como seu Salvador, o Senhor tem ciúme de você. Então não ouse, não pense que porque você é crente em Jesus, membro da igreja, Deus não está vendo. Deus está vendo e tem cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você tem, aquilo que você compra, aquilo que você vende. Tudo isso pertence a você? Não, pertence ao Senhor. Porque você vai passar, mas o Senhor vai ficar. Então por isso que tem que ter muita sensibilidade naquilo que vai fazer, naquilo que vai executar, naquilo que vai pensar, nos planejamentos futuros. A sua responsabilidade por causa da intimidade com Deus é extremamente sensível. Segunda razão que eu quero pensar com os irmãos, além dessa intimidade que exige responsabilidade, essa intimidade exige responsabilidade também porque você pode envolver outras pessoas com o pecado. Você pode envolver outras pessoas com a sua irresponsabilidade, ou seja, com o seu pecado, mesmo sendo crente de Jesus. Então vamos lá olhar o que a palavra fala, principalmente aqui no verso 5. No verso 5 de Jonas capítulo 1, destaca que haviam pessoas que não estavam sabendo de nada, não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo, e eles foram envolvidos numa circunstância de uma tempestade, e o desespero bateu de tal forma que eles começaram a jogar as coisas para fora do navio para poder aliviar o peso da embarcação, e havia um indivíduo que era o causador do problema dormindo. O cara que era culpado daquilo estava dormindo. Bom, eu nunca tive a experiência de dormir num barco. Não sei se você já teve. Eu sei, o irmão Silas está falando assim, o Gabriel também já fez assim, né? Não sei se você já teve, o irmão Otávio também já teve. Assim, eu não tenho facilidade para dormir em barco. Primeiro que deve balançar. Balança, não balança? Balança um pouquinho? Um pouco. Mas e na tempestade? Deve balançar muito, não deve? O indivíduo estava em sono profundo. Devia estar roncando. Devia estar sonhando com outras coisas. E ele envolveu pessoas que não têm nada a ver. Bom, o que eu quero destacar com os irmãos é, no nosso caso, que nós somos crentes de igreja, e que ouvimos a palavra, louvamos e temos acesso à palavra com facilidade, nós não somos como as pessoas que não têm acesso à palavra. Então vamos lá, ok? Vamos dar um exemplo. Um traficante na ativa no Brasil, a média de vida de um traficante é entre 25 e 30 anos de idade. Entre 25 a 30 anos. Essa é a média. Porque ele morre de infarto? Não. Porque ele leva um tiro. Normalmente ele é assassinado.
porque o meio que ele vive é um meio violento. O pecado que ele comete entre os 0 anos e os 30 anos de idade, que é a faixa máxima, levam 30 anos de pecado, correção. O pecado dele morre com ele. Ele morreu aos 30 anos. O perigo de quem está na igreja, e que tem intimidade com Deus, e que não se preocupa às vezes em não envolver outras pessoas, o problema é que este pecado, se não for resolvido, ele pode levar muito tempo. Ele pode levar 60 anos, 70 anos, 80 anos de igreja não sendo resolvido. E aí que mora a questão. Um traficante que morre aos 30 anos de idade, ele tem um pecado dele julgado pelo Senhor e ele vai pagar com a sua própria vida aos 30 anos. O problema é que quem tem intimidade, como Jonas tinha, se acostuma com o pecado e não sente mais e acaba envolvendo outras pessoas. E aí a gente julga, falando assim, poxa, Jonas, ele dormiu profundamente num barco que estava em problemas, né? Passando uma tempestade. Sim, dormiu porque ele perdeu a sensibilidade. O que eu quero pensar com você essa noite é que é necessário acordar para os problemas e para os pecados que nós às vezes cometemos e que às vezes são pequenos, mas que vão causar um sono profundo na nossa existência, na nossa espiritualidade. E isso pode causar um problema seríssimo envolvendo outras pessoas. E aí existem 2 tipos de pessoas que podem envolver. O primeiro deles, as pessoas que nós não conhecemos. Aqui no caso, volta lá em Jonas capítulo 1, no verso 5, fala aqui assim, ó. Então os marinheiros eram pessoas que eles não conheciam. Ele não conhecia. Ele pagou a passagem do cara que trabalhava no barco. A gente chama de marinheiro. Esta primeira pessoa é a pessoa que você não conhece. Ela foi envolvida com o pecado. Depois vem a outra, o outro nível. As pessoas que nós amamos. Ou seja, as pessoas que fazem parte da nossa casa. Qual o nome do pai de Jonas? Qual o nome do pai de Jonas? Está aí na Bíblia. Qual o nome dele? Amitai. Amitai, por muito pouco, não perde quem? Amitai, por muito pouco, não perde Jonas. Nós não sabemos se Amitai era vivo ou não. Mas Jonas era filho de Amitai. Se ele estivesse vivo, ele ia perder o próprio filho. Por quê? Porque Jonas foi irresponsável na sua intimidade com Deus. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara. Ou nós temos intimidade com Deus responsável, ou é melhor nem ter. Conselho pastoral que eu estou te dando. Se você quer ter uma intimidade com Deus irresponsável, é melhor não ter. Porque se você tiver uma intimidade irresponsável, você vai envolver outras pessoas e isso vai causar problemas para as pessoas que estão envolvidas e para as pessoas que você ama. Você vai trazer consequências do pecado para dentro da sua casa e você vai ver pessoas que você ama sofrendo. Isso não é legal. Terceira coisa que posso destacar também está no verso 5. Podemos ler o verso 5 todos juntos? Podemos? A gente se sentir mesmo? Vamos lá? Jonas capítulo 1, verso 5, vamos lá? Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Eu vou ler o verso 6 para te poupar, mas vamos lá para a gente terminar. Chegou-se a ele, o mestre do navio,
ele disse: o que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Terceira coisa que eu quero destacar para a gente terminar. A primeira delas é que é necessário ter responsabilidade. A segunda delas é que é necessário ter responsabilidade para não envolver outras pessoas, as que conhecemos e as que não conhecemos. E a terceira e última, não insistir no pecado. Não insistir no pecado. Pode repetir comigo? Não insistir no pecado. Eu falei no domingo passado que a gente às vezes se preocupa com pecados grandes. Lembra disso? No domingo passado à noite, eu falei um dos pontos, eu falei sobre pecado e falei que a gente que é crente de igreja normalmente se preocupa muito com os grandes pecados e que isso é uma preocupação mais fácil porque os grandes pecados são realmente mais fáceis da gente lembrar. Mas os pequenos pecados também tem que ter cuidado. Quais são e por que a gente tem que ter esse cuidado? Normalmente, a gente ouve, quando alguém tem um vício, quando tem um problema, a gente ouve uma frase que é perigosíssima, que a gente, assim, às vezes, se der bobeira, a gente faz isso também. A frase é: vou fazer pela última vez. Você já ouviu isso? Já ouviu? Pastor, vou fazer, é a última vez, pastor. Ou aquela frase: não vai acontecer de novo. Pastor, fica tranquilo, não vai acontecer de novo, é a última vez. Olha, com todo respeito, eu estou meio cansado de ouvir isso, porque quando chega a última vez, vem a penúltima, e depois vem, não, é só mais última, é só mais uma. Não é legal. Por que é necessário não insistir no pecado, seja de qual for? A primeira razão é porque nós não conhecemos Deus o suficiente. Isso mesmo. Você não conhece o seu Deus o suficiente para tomar essa decisão. Ah, pastor, mas eu sou membro da igreja há um tempão, já li a Bíblia umas 10 vezes. Tudo bem, mas você não conhece o seu Deus o suficiente. Porque ninguém conhece. Você conhece informações básicas, informações do comportamento dele, mas você não conhece totalmente o Deus que você serve. Porque a gente, às vezes, quando faz isso, quer dizer mesmo que a gente não conhece mesmo. O verso 5 deixa muito claro isso. Jonas era um cara que tinha intimidade, Deus falava com ele, estava com ele antes da ordem, deu a ordem a ele, falou com ele entendeu que era a voz do Senhor. Em nenhum momento Jonas fala que foi outra voz, ele não teve confusão de quem é que está falando, não, ele tinha certeza que era o Senhor, e mesmo assim ele insistiu. Meu amado, você crente em Jesus desta igreja, não insista em pecado, em momento algum. E quero lhe dizer, quanto mais antigo de igreja, mais perigoso. Porque quanto mais a gente conhece o Evangelho e a igreja, a estrutura que a igreja tem, mais perigoso a gente vai se viciando nas pequenas coisas. E a gente vai se acostumando com aquilo. Outra coisa, por que a gente não deve? Porque Deus não é só amor. Deus não é só amor. Deus também é justiça. E Ele, por ser Pai, Ele vai atrás de você. Ele vai atrás de mim. E a gente não pode vacilar. Eu me lembro quando eu era pequeno, a minha mãe falava assim: Tiago, não vacila não. Eu estou aqui em casa, você está saindo aqui de casa, eu não posso não estar vendo, mas Deus está vendo. Não vacila não, porque o Senhor está vendo. E eu ficava isso na minha mente. Não podemos vacilar, porque o Senhor não é apenas amor. O amor dele também impera na sua justiça. E por isso que a gente tem que ter atenção. Não vamos insistir no pecado. Quanto mais nos pecados de hoje em dia, que os pecados são viciantes. São pecados pequenos, mas são pecados viciantes. Última coisa, por que a gente não deve insistir no pecado? É porque Deus te apoia
na luta, mas te corrige no desespero. Pode repetir comigo? Deus te apoia na luta, mas te corrige no desespero. Por que Ele corrige no desespero? Então vamos lá. Porque quando o crente em Jesus, conhecedor da palavra que nem Jonas, que tem intimidade com Deus que nem Jonas tinha, antes mesmo, e olha que Jonas teve intimidade suficiente para poder receber uma ordem direta e específica, por que Deus corrige no desespero? Porque normalmente os crentes em Jesus que têm uma intimidade, e essa intimidade vai ganhando força e os nossos desejos também vão ganhando força, o crente em Jesus, com o passar dos anos, se ele não resolver as suas lutas internas, ele chuta o balde, ele joga a toalha, ele deixa de lutar contra esses pecados. Então, é aquela história, a pessoa vem à igreja, ela teve uma semana, aí no meio daquela semana ela teve um pecado que o Espírito Santo vai lá e constrange. Segunda semana, passa o tempo, ele cai de novo. E aí depois, 1 mês, 3 meses, 10 anos, 20 anos, chega uma hora que a própria pessoa se toca e fala assim: eu não estou bem, eu vou cansar de lutar e eu vou seguir. E aí Deus corrige. Deus apoia-nos até a luta, porque na luta a gente vai, mesmo entre trancos e barrancos, nós ainda estamos lutando contra. O problema é quando o crente em Jesus, ele desiste de lutar. E aí que vem, no Velho Testamento, por várias vezes, o Senhor falou que Israel, depois de um certo tempo, depois de ter recebido a palavra, depois de ter conhecido os milagres, fez pior do que os que eram ímpios. Israel fazia pior. Os ímpios da época, os gentios da época, aqueles que não conheciam a palavra, eles faziam pecados em menor quantidade e qualidade do que aqueles que conheciam a história de Abraão, Isaac e Jacó. E aí que mora o perigo. Eu não quero que você, hoje, membro dessa igreja, tenha intimidade com Deus. Não quero. Eu quero que você tenha intimidade com Deus responsável. Se for uma intimidade irresponsável, é melhor não buscar. Você vai sofrer. O Senhor vai te corrigir. Vai envolver outras pessoas. Vai fazer exatamente isso que Jonas aconteceu. O que aconteceu com Jonas, que está escrito na palavra, nesses 4 capítulos aqui, vai acontecer com você também. Só que de outra forma. Então nós vimos aqui hoje algumas coisas acerca da intimidade com Deus. Vimos que a intimidade com Deus é algo maravilhoso, amém? Maravilhoso, mas extremamente delicado. A intimidade com Deus exige responsabilidade. Se ela for uma intimidade irresponsável, você vai sofrer. Não tenha dúvida disso. Segundo, além da responsabilidade, ela exige cuidado para não envolver outras pessoas. Cuidado. Existem 2 tipos básicos de pecado, amados irmãos. Pecados individuais e pecados coletivos. Pecado individual normalmente fica aqui dentro, na cabeça. Quantas vezes eu já pensei, você já pensou, coisas que passaram pela nossa mente e não envolveu outra pessoa. Ficou aqui dentro. Passou. Pecou, mas ficou aqui dentro. É menos pior. Mas quando envolve outra pessoa, aí que pega. Porque o pecado multiplica. O pecado multiplica rapidamente. Então, se você tem essa intimidade com Deus, precisa ter essa responsabilidade. Tente não envolver outras pessoas. Mas isso para o crente de igreja, o crente que é envolvido com a palavra, é desafiador. Porque a igreja é feita de pessoas. E a gente, pastoralmente, a gente observa às vezes que as igrejas têm pecados em comum.
E isso é perigoso. Não é para ter pecado em comum, é para ter a palavra em comum, é para ter a comunhão em comum. Isso é comunhão, as coisas boas, não pecado. Pecado não é para ter em comum. Vamos todos aqui pecar juntos, todo mundo peca do mesmo jeito. Não é assim não. Não pode ser assim. Terceira e última coisa, não insista no pecado. Não insista porque você não conhece o seu Deus o suficiente. Não insista porque Deus não é apenas amor, Ele também é justiça. Não insista, pelo amor de Deus, porque Deus opera, ou seja, te apoia na luta. Continue lutando, o Senhor vai te apoiar, Ele vai te ajudar a sair dessa situação, Ele vai dar apoio, vai estar com você, mas na hora que você falar assim, eu não quero mais, vou chutar o balde, vou jogar a toalha, eu quero ver desse jeito, aí o Senhor, Ele vai ter que operar a sua justiça com mais força, porque Ele é Pai, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Amém, amado? Então fica aí o exemplo de Jonas. Não sejamos como Jonas, principalmente no capítulo 1. Capítulo 1 de Jonas só vai descendo a linha da comunhão a toda. Ele saiu da intimidade com Deus e só foi descendo. Segundo a palavra, ele foi parar onde? Você se lembra? Ele foi parar? Dentro do peixe. Irmãos, a coisa é tão complexa que é difícil de imaginar um homem dentro de um peixe. Não é difícil? É difícil. A gente crê porque está na palavra e Deus é poderoso mesmo para fazer coisas impossíveis, mas a que ponto Jonas chegou? Porque ele insistiu. E a palavra, acho interessante para a gente terminar. O verso 3, olha lá no verso 3. No verso 3, a última linhazinha, olha que interessante. O verso 3 fala assim, ó, a última linha, praticamente, vou começar da antepenúltima, que diz assim, ó, que Jonas pagou a passagem e embarcou no barco para ir com eles para Tarsis. E olha o detalhe, para longe da presença do Senhor. Jonas devia estar meio drogado. Normal não, estava puro não. Porque um homem normal sabe que a gente não pode fugir da presença do Senhor. E ele foi para Tarsis para falar assim, ó, eu vou fugir da presença do Senhor. Isso é loucura. Um homem louco. Um homem saiu da intimidade para uma loucura. Então não sejamos como Jonas, íntimos de Deus, mas irresponsáveis. Não deixe, não permita a sua intimidade com Deus deixar você fazer loucuras, achando que Deus, porque Deus é Pai, porque Deus é legal, Deus está dando apoio. Tiveram outros casos que, por causa da intimidade, também se perderam. Um caso típico também que se perdeu e que quase que a coisa desanda é o rei Davi. Você se lembra da história do rei Davi? Homem íntimo, íntegro, mas por causa da intimidade, por causa da facilidade de contato, ele achou que Deus ia passar a mão na cabeça e a coisa não foi bem assim, né? A palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Nem eu, nem você, nem seus filhos, ninguém. Não tem um justo sequer. Todo mundo está no mesmo nível. Todo mundo tem que ter os mesmos cuidados. Então, segundo a palavra, a gente tem que ter uma intimidade com Deus responsável. Quando você estiver íntimo com Deus, meus amados irmãos, é o momento de maior vigilância. A gente pensa assim, né? Eu tenho que vigiar para não pecar. Eu tenho que vigiar quando eu estiver longe da presença do Senhor. Não, quando você estiver perto da presença do Senhor, que você estiver legal, aí que tu tem que vigiar. Porque se você não vigiar, aí você vai pecar diretamente contra o Senhor. E o primeiro pecado vai ser exatamente essa irresponsabilidade. E a coisa, se você perceber, na vida de Jonas, foi rápido. Foi muito rápido. Isso aqui tudo aconteceu em pouco tempo e envolveu outras pessoas. Logo após, ele foi jogado no mar. Depois veio o grande peixe, pegou ele e ele foi tratado por Deus lá embaixo. Foi rápido. A queda de quem tem intimidade com Deus irresponsavelmente é rápida, não demora.
porque o poder de Deus é consumidor e por isso que tem que ter atenção. Então tenha toda a atenção quando você tiver intimidade com Deus. Amém? Então vamos ter uma intimidade com Deus responsável. Não envolva outras pessoas, todo cuidado é pouco e não insista no pecado. Pastor, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu tenho uma situação antiga no meu coração, na minha mente, que me tira da graça, que me faz sair do caminho. Continue lutando, não desista de lutar, que o Senhor vai te ajudar a vencer essa situação. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça. E ó Senhor, nós todos aqui somos pessoas pecadoras, não tem ninguém especial, ninguém melhor um que o outro, e a tua misericórdia tem nos alcançado. Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, e hoje aqui aprendemos que nós precisamos ter uma intimidade contigo, responsável, pegando o exemplo do teu servo Jonas, que foi chamado por ti, que tinha intimidade contigo, mas resistiu. Eu te clamo, Senhor, se hoje existe alguém aqui resistindo à intimidade com Deus, se existe alguma coisa impedindo, que o Senhor possa jogar por terra, que o Senhor possa dar, Senhor, a tua misericórdia e dar apoio para que ele possa vencer essa situação. Esteja, Senhor, conosco, dá-nos, Senhor, a tua graça, dá-nos, Senhor, também uma noite maravilhosa na tua presença e um dia de amanhã também maravilhoso. Abençoa, Senhor, a nossa EBF, abençoa as crianças que estarão aqui. Ó Senhor, que esta igreja seja uma agência da tua salvação nesse final de semana. Esteja conosco, em nome de Jesus amado. Amém.